Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Hoje falarei sobre o impressionante Lockheed F-117 Nighthawk, o primeiro avião de ataque realmente stealth do mundo, cujo projeto foi sempre cercado de um grande secretismo. Nos anos 60, o matemático soviético Piotr Ufimtsev publicou um trabalho teórico extremamente complexo relacionado com a física das ondas de radar. Nesse trabalho ficou demonstrado que o comprimento da onda de radar refletido por um objeto não estava relacionado com seu tamanho, mas sim com a configuração dos ângulos e do formato dos seus bordos de ataque e de fuga. Ficou demonstrado com esse trabalho que um avião de grandes dimensões podia, teoricamente, refletir para longe as ondas de um radar, tornando-se assim invisível. O problema é que o desenho do aparelho seria muito pouco aerodinâmico, tornando o voo tremendamente instável e perigoso. Na década de 60 não existiam computadores suficientemente poderosos para aplicarem essas fórmulas matemáticas no desenho de uma aeronave. Por isso, os engenheiros norte-americanos tiveram que aguardar até o final dos anos 70. Nessa época, o trabalho de Ufimtsev já era muito conhecido no Ocidente, e foi com base nele, e através de grandes e poderosos computadores, que o projeto do F-117 nasceu. Os trabalhos começaram oficialmente em 1975 e já em 1977, 2 modelos estavam prontos e realizavam os seus primeiros voos. O objetivo desses modelos era testar a aerodinâmica do aparelho, e desde o início ficou bastante óbvio que controlá-los e mantê-los em voo estável seria uma tarefa tremendamente complexa. A decisão final para avançar com o F-117 foi tomada em 1978, quando ficou constatado que os modelos iniciais tinham uma assinatura nos radares incrivelmente discreta. O desenho do F-117 foi feito com base num programa de computador chamado Echo, que desenhou os seus painéis planos e os seus ângulos de ataque, diminuindo em mais de 99% a sua visibilidade nos radares. O F-117 tinha um aspecto no mínimo estranho, e muitos pilotos, quando eram apresentados a ele pela primeira vez, reagiam com incredulidade, com muitos pura e simplesmente duvidando que aquilo pudesse realmente voar. O primeiro aparelho realmente operacional ficou pronto em 1981, apenas 3 anos após a aprovação oficial do programa, com a produção em massa começando já em 1982. No início dos anos 80 era operado a partir da base aérea de Nellis, no Nevada, em voos exclusivamente noturnos e sempre cercados de grande secretismo. Curiosamente, essa época coincidiu com um aumento significativo no avistamento de OVNIs no estado do Nevada, com pessoas afirmando terem visto aparelhos com formatos estranhos sobrevoando o deserto durante a noite. Apesar de completamente funcional e operacional desde 1983, a Força Aérea dos Estados Unidos negou a existência do F-117 até 1988, e foi apenas em abril de 1990 que ele foi oficialmente apresentado ao público. O F-117 não foi projetado para ser aerodinâmico. O seu desenho e os seus ângulos agudos foram pensados para desviar as ondas de radar, o que o torna extremamente difícil de ser pilotado. Se não fosse pelos seus computadores e pelas correções automáticas realizadas em milésimos de segundo, o aparelho seria simplesmente impossível de ser controlado. Vem equipado com 2 motores General Electric F404 sem pós-combustão, capaz de atingir uma velocidade máxima de 990 km/h. Como a pós-combustão gera muito calor, a sua ausência no F-117 significa que o aparelho tem uma assinatura no espectro do infravermelho também muito baixa.
A exaustão dos seus motores também foi cuidadosamente desenhada e construída para diminuir ao máximo a emissão de calor. Ao contrário dos tradicionais aviões a jato, que possuem saídas de exaustão circulares, o F-117 possui saídas retangulares, que dispersam o calor por uma área muito maior, tornando-o muito mais difícil de ser localizado por sensores de infravermelho. Conhece-se muito pouco acerca de certos detalhes do avião, mas sabe-se que ele não possui radares, apenas sensores passivos, que detectam a presença de aviões inimigos a partir das suas emissões de radar. A principal medida de visibilidade de um objeto diante de um radar é o chamado Radar Cross Section, ou RCS, que é influenciado por uma série de fatores, como por exemplo, o material com o qual o objeto é feito, o seu tamanho, o ângulo de incidência das ondas de radar, o ângulo de reflexão das ondas, dentre outros. Por exemplo, uma pessoa tipicamente tem um RCS de 1 metro quadrado. Um avião de carga, como um C-130, tem um RCS de 100 metros quadrados. Um pequeno pássaro tem um RCS de 0,01 metro quadrado. E o F-117 tem um RCS de 0,001 metro quadrado. Ou seja, em teoria, um operador de radar não é capaz de distinguir um F-117 de um pequeno e frágil beija-flor. No entanto, como referi, o RCS varia muito conforme o ângulo de incidência das ondas de radar, o que significa que o índice de 0,001 metro quadrado só é alcançado quando as ondas de radar atingem o F-117 de frente. Ondas de radar que o atingem nas laterais ou na traseira possuem um RCS superior, cujo índice exato varia muito. O F-117 é praticamente invisível para radares convencionais multiestáticos, que é o tipo mais comum e frequentemente encontrado no mundo, mas é muito mais visível para os chamados radares biestáticos ou multiestáticos, que basicamente se trata de uma configuração de 3 ou mais radares monoestáticos, espalhados por uma determinada área, cujos sinais são agrupados e processados em conjunto. Para configurações desse tipo, o F-117 possui um RCS bem superior, cujo índice exato varia muito conforme os fatores que já foram referidos, bem como a qualidade dos radares, as condições atmosféricas e o relevo circundante. Mas mesmo com radares multiestáticos modernos, o F-117 aparece de forma muito difusa, aparecendo e desaparecendo das telas de forma intermitente, dificultando bastante a tarefa dos mísseis guiados por radar, que não conseguem ter tempo suficiente para trancá-lo no alvo. Era capaz de transportar uma ampla gama de bombas, mas a sua especialidade eram as chamadas bombas inteligentes guiadas por GPS e por laser. Podia também transportar a B-61, uma bomba nuclear de apenas 300 kg, mas com um poder de destruição que pode ultrapassar as 340 quilotoneladas, ou mais de 20 vezes o poder de destruição que arrasou Hiroshima em 1945. A sua primeira experiência em combate decorreu em 1989, durante a invasão do Panamá, mas foi na Guerra do Golfo de 1991 quando o F-117 ganhou destaque e fama internacional, ao ter destruído mais de 1.600 alvos no Iraque, em quase 7.000 horas de voo em combate. No dia 27 de março de 1999, durante uma missão de ataque contra alvos na antiga Iugoslávia, um F-117 foi derrubado por um míssil S-125 Neva, de fabricação soviética. Os operadores da bateria descobriram que quando o F-117 abria o compartimento das bombas nos minutos que antecediam o ataque, a sua assinatura nos radares aumentava de forma muito significativa, o que dava tempo para o alvo ser trancado. E foi com base nessa técnica que neste dia o coronel Zoltan Dani derrubou um F-117 pilotado pelo tenente-coronel Dale Zelko.
O piloto conseguiu ejetar em segurança, tendo sido resgatado 6 horas depois. O aparelho tocou o solo em terreno aberto e a sua estrutura ficou praticamente intacta, sendo logo depois entregue aos russos. Curiosamente, alguns anos depois, o tenente-coronel Zelko e o coronel Dani tornaram-se amigos. Após esse incidente, o perfil das portas do compartimento das bombas foi alterado, o que impediu que outros aparelhos fossem derrubados por meio dessa técnica de detecção. Continuou sendo amplamente utilizado nos anos seguintes, mas a partir de 2005 o seu uso começou a ser limitado apenas a certas missões, principalmente devido ao surgimento do F-22, com uma capacidade stealth muito superior ao do F-117. Graças à evolução dos computadores, nos anos 90 os engenheiros foram capazes de construir um caça muito mais stealth e com linhas perfeitamente aerodinâmicas. Já o F-117, com seus ângulos estranhos e pouco aerodinâmicos, exigia um esforço tremendo de manutenção, o que encarecia muito a sua operação. Em 2006 foi decidida a sua aposentadoria, já que nessa época o F-22 já estava perfeitamente operacional. O descomissionamento começou em março de 2007 e estendeu-se até abril de 2008, com os aparelhos sendo desmontados e armazenados em hangares climatizados especialmente preparados para esse efeito. O último voo cerimonial foi realizado no dia 11 de agosto de 2008, mas com alguma frequência são vistos caças F-117 sobrevoando algumas regiões do deserto do Nevada, o que indica que alguns aparelhos foram deixados operacionais, provavelmente para fins de teste e experiências. Foram construídos 64 aviões, que a um custo unitário de 45 milhões de dólares, representaram um custo de quase 3 bilhões de dólares. Sem contar os quase 5 bilhões de dólares que foram supostamente gastos com o seu desenvolvimento. Holy shit, dude.